Que a paz do Senhor esteja com você. Eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração, em nome do Senhor Jesus. E esta palavra está no livro do profeta Abacuque, capítulo de número 1. Livro de Abacuque, capítulo de número 1, e o versículo de número 13, em nome do Senhor Jesus. Livro do profeta Abacuque, capítulo de número 1, versículo de número 13. Vamos ler a palavra do Senhor? Vamos ler? Vamos aprender mais da palavra do Senhor? Então vamos ler. O texto, o versículo diz assim, versículo 13. Teus olhos são tão puros que não suportam ver o mal. Não podes tolerar a maldade. Então, por que tolera os perversos? Por que ficas calado enquanto os ímpios devoram os que são mais justos do que eles? Aleluia, glória a Deus. Uma palavra forte, né? Esse texto de Abacuque, capítulo 1, se nós meditarmos no texto de Abacuque, capítulo 1, nós vamos perceber que há uma conversa entre Deus e Abacuque, um clamor do profeta Abacuque com Deus, para Deus. Foi um clamor que o profeta Abacuque levantou para Deus, clamando a Deus por justiça, questionando a Deus certas coisas, o porquê muitas vezes as pessoas justas sofrem por aflições, tribulações, escárnios, e as pessoas ímpias, ou seja, o ímpio na Bíblia significa as pessoas que não temem ao Senhor, as pessoas que não têm temor ao Senhor, muitas vezes prosperam e muitas vezes a vida deles parece que é um mar de rosas. Foi isso que o profeta Abacuque estava perguntando a Deus, questionando a Deus, clamando a Deus em nome do Senhor Jesus. E Deus respondeu a ele, em nome do Senhor. Deus respondeu, em nome do Senhor Jesus. Deus sempre nos responde. Deus respondeu o profeta Abacuque e Deus explicou ao profeta Abacuque o porquê de muitas vezes o justo na Bíblia significa pessoa que teme a Deus. Pessoa justa na Bíblia, justo na Bíblia significa pessoas que temem a Deus, pessoas que servem a Deus, que obedecem às Escrituras. O justo na Bíblia é os servos de Deus. Então, muitos justos na Bíblia, muitos justos sofrem sofrimento, diversos tipos de sofrimento, mas não quer dizer que Deus esqueceu, que Deus se esqueceu, que Deus abandonou. E muitos ímpios, pessoas que não temem ao Senhor, pessoas que não temem as Escrituras, muitas vezes prosperam. Mas o que nós precisamos entender é que o justo, que os verdadeiros servos de Deus vai passar por aflição. Todos os verdadeiros servos de Deus passarão por aflições, por momentos de aflições, por momentos de sofrimento, de dificuldade, seja em qual aspecto que for, em qual área da vida que for. E os ímpios muitas vezes irão prosperar, mas só que tem uma diferença do justo, do servo do Senhor, da serva do Senhor, daquele homem, daquela mulher que vai à igreja, que tem uma vida de oração, que tem uma vida de retidão, que tem uma vida de temor a Deus. Esse, se ele morrer, quando ele morrer, ele será salvo. Agora os ímpios, a vida deles é aqui na terra. Aqueles que não temem Deus, aqueles que não temem Deus, aqueles que não obedecem às Escrituras, prosperam aqui na terra.
mas o destino deles é o inferno. Se eles não se converterem dos seus maus caminhos, o destino deles é o inferno. E o destino, o rumo, podemos dizer assim, que o justo, que o servo do Senhor, que a serva do Senhor tomará no dia depois da morte, é a salvação, é o reino dos céus. Então a nossa grande recompensa não é bens materiais, embora nós precisamos sim prosperar. A Bíblia fala diversas vezes sobre a prosperidade, a Bíblia não condena a prosperidade, desde que o nosso coração não esteja somente focado na prosperidade. Deus abençoa quem Ele quer, Ele prospera quem Ele quer, mas nós temos que estar com foco na salvação. Então, o verdadeiro cristão, a verdadeira cristã, vai passar por lutas, vai passar por sofrimentos, mas terá a grande recompensa que é a salvação. E muitas vezes aqui na terra também prosperará, por que não? Deus quer o bem dos seus filhos. E muitas vezes quando nós passamos por provas, por lutas, não significa que Deus esqueceu de nós. Ele apenas está nos tratando, está nos lapidando, está nos moldando, está nos preparando para que nós possamos receber uma grande bênção material, física, espiritual em nossas vidas. Então, todo sofrimento tem um propósito. O profeta Abacuque, ele estava passando por um momento difícil. Israel estava passando por um momento difícil, onde os inimigos pareciam estar prevalecendo, onde os que não temiam a Deus parecia que estavam se dando bem, digamos assim, que estavam prosperando, que estavam tudo indo bem na vida deles, e aqueles que eram servos de Deus estavam em sofrimento, estavam em escárnio. Aí o profeta Abacuque levantou essa conversa com Deus, esse questionamento do porquê os justos, os servos de Deus sofrem e muitas vezes aqueles que não temem a Deus, que não obedecem a Deus, prosperam e têm uma vida abundante, no sentido material, em nome do Senhor Jesus. Mas o que eu, como já falei, o servo de Deus passa por sofrimento, passa por lutas, mas ele tem um grande galardão, uma grande recompensa, que é a salvação da alma, a vida eterna no reino dos céus. Afinal de contas, a vida aqui na terra passa, é passageira. E depois que nós morremos, como é que vai ser? Vamos para o céu ou vamos para o inferno? Temos que fazer por onde ir para o céu. E como nós vamos para o céu? Obedecendo as Escrituras, indo à igreja, seguindo a palavra de Deus, em nome do Senhor Jesus. Buscando ao Senhor, sendo temente a Ele, somente a Ele e ao nosso Senhor Jesus. Deixa que os ímpios, que as pessoas que não temem ao Senhor, um dia Deus irá tratar eles, um dia Deus irá fazer com que eles paguem pelas coisas más que eles fazem. Não podemos focar em quem é mau, em quem não teme ao Senhor, em quem rejeita as Escrituras. Temos que focar no Senhor, temos que focar na nossa salvação e temos que focar nas bênçãos que o Senhor tem para nossas vidas, em nome do Senhor, porque Ele é um Pai bom e Ele quer coisa boa para os seus filhos. Amém, meu irmão? Então clame ao Senhor no momento de angústia. Clame ao Senhor, que com certeza Deus irá te responder. Amém? Fica com essa palavra, se você puder, medita no livro de Abacuque, capítulo 1. Que Deus abençoe sua vida, que Deus abençoe sua casa, que Deus abençoe sua família. Obrigado por assistir esse vídeo até aqui. Eu vou ficando por aqui, prometendo voltar no próximo vídeo, se assim Deus permitir. Tchau, em nome do Senhor Jesus. Que a paz do Senhor esteja com você. Eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração.
Esta palavra está em Malaquias, capítulo 4, versículo 1. Aleluia. Malaquias, capítulo 4, versículo 1. Aleluia. Vamos estar lendo a palavra do Senhor. Diz assim a palavra do Senhor. O dia do Senhor. Pois certamente vem o dia ardente como uma fornalha. Todos os arrogantes e todos os malfeitores serão como palha. E aquele dia que está chegando ateará fogo neles, diz o Senhor dos Exércitos. Não sobrará raiz ou galho algum. Aleluia, glória a Deus. Somente até aqui, em nome do Senhor Jesus. Essa palavra é uma palavra forte, é uma profecia da vinda do nosso Senhor. O livro de Malaquias foi escrito há 4.000 anos atrás. Para pensar. 4.000 anos atrás, Deus usou o profeta Malaquias para falar, para escrever esse texto, para profetizar essa profecia da vinda do Senhor. Diz aqui, o dia do Senhor. Jesus está vindo. De repente você pode falar assim, poxa, mas Jesus já não veio aqui na terra, fez milagres, fez maravilhas, curou, libertou muitas pessoas, sofreu, foi crucificado, ressuscitou. Sim, ele fez tudo isso, em nome do Senhor Jesus. Mas a Bíblia relata que ele irá voltar novamente, resplandecente da glória, com uma glória resplandecente, em nome do Senhor Jesus. E para buscar a igreja, para levar a igreja para o reino dos céus. Levar aquele irmão, aquela irmã que está em comunhão com Deus, que está em comunhão com Ele, levar para o reino dos céus. Esse dia, eu não sei quando será, a palavra diz que será num de repente, num piscar de olhos. Então, temos que estar atento. Você que é evangélico, evangélica, sabe muito bem do que eu estou falando. E você que ainda não é evangélico, que ainda não é evangélica, eu te convido a visitar uma igreja evangélica e começar a compreender melhor sobre a vinda de Jesus. Porque isso é uma coisa muito séria. E aqueles que ficarem, que Jesus não levar, irão sofrer grandes consequências. Na verdade, terríveis consequências. Mas aquele e aquela que serviu ao Senhor, que obedeceu os mandamentos dele, que serviu somente a ele, mais ninguém, mais nenhum outro Deus, com certeza será salvo, terá a sua alma levada para o reino dos céus, em nome do Senhor Jesus. Eu vou repetir o versículo mais uma vez. Pois certamente vem o dia ardente como uma fornalha. Todos os arrogantes e todos os malfeitores serão
como palha. E aquele dia que está chegando, ateará fogo neles, diz o Senhor dos Exércitos. Não sobrará raiz ou galho algum. Essa palavra aqui é para aqueles que ficar. É para aqueles que, quando o nosso Senhor Jesus vir para buscar a igreja, não forem aprovados por Jesus e ficar aqui na terra. Essas pessoas sofrerão grandes consequências terríveis de não ter servido ao Senhor, de não ter obedecido ao Senhor. Tá aqui, ó, todos os arrogantes, os malfeitores, serão como palha, ou seja, eles se acabarão, desaparecerão. Mas aqueles humildes de coração, temente ao Senhor, somente a Deus e ao nosso Senhor Jesus, que obedece às Escrituras, que vai à igreja, que obedece os mandamentos do Senhor, que tem vida com o Senhor no altar, que tem intimidade com o Senhor, esses gozarão do privilégio de serem arrebatados para o reino dos céus, de serem levados para o reino dos céus. A questão aqui, meu irmão, minha irmã, é a salvação. A salvação tem que ser o foco de todo crente, de todo cristão. A salvação é o nosso foco. Nós temos que fazer por onde ser salvo, porque a vida aqui na terra é passageira. Nós podemos ter muitas coisas aqui na terra, conquistar muitas coisas, mas se nós perdemos a nossa salvação, não adianta nada ter bens materiais, fama, prestígio, sucesso, se não for salvo pelo Espírito Santo de Deus. É lógico que o Senhor dá prosperidade para os seus filhos e suas filhas, seus servos e suas servas. O Senhor dá bens materiais para seus filhos, suas filhas também, sucesso também, prestígio, se for o caso. Mas o nosso foco é sempre a salvação, é sempre Deus, é sempre Jesus. Nós não podemos se engrandecer, nem pensar que somos alguma coisa, porque na verdade nós somos como pó, nós não somos nada. Sem Deus, nós não somos nada. E Jesus está vindo. E prepara a sua casa, prepara a tua vida para subir junto com Ele para o reino dos céus. Amém, meu irmão? Amém, minha irmã? Essa foi a palavra de hoje. Malaquias, capítulo 4, versículo 1. Espero que você tenha gostado desta palavra. Muito obrigado por ter me assistido até aqui. Que Deus abençoe a sua casa, a sua vida, a sua família. Esse foi o vídeo de hoje, prometendo voltar no próximo vídeo, se assim o nosso Deus Altíssimo permitir. Amém, meu irmão? Amém, minha irmã? Que Deus te abençoe. Tchau. Que a paz do Senhor esteja com você. Eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração. Aleluia. Glória a Deus. E esta palavra
ela está em Josué, capítulo 1, versículo 9. Aleluia. Josué, livro de Josué, capítulo 1 e o versículo 9, em nome do Senhor Jesus. Vamos estar lendo a palavra do Senhor? Vamos ler? Em nome do Senhor Jesus. Assim diz a palavra do Senhor. Não fui eu que lhe ordenei? Seja forte e corajoso. Não se apavore, nem desanime, pois o Senhor, seu Deus, estará com você por onde você andar. Glória a Deus. Aleluia. Antes de eu chegar na conclusão dessa palavra, eu preciso te orientar o contexto desse texto. Se nós lermos o capítulo de Josué 1, nós vamos entender que Josué foi o sucessor do profeta Moisés. Moisés tinha falecido, já tinha cumprido a chamada dele, e Deus levantou Josué, que era auxiliar de Moisés, em nome do Senhor Jesus, para coordenar o povo, para liderar o povo até a terra prometida. E o Senhor disse essa palavra para Josué: não te mandei eu? Não te desanime, não te pasme, seja forte e corajoso. Eu estarei contigo por onde queres que você andar. Aleluia. Então Josué cumpriu o chamado dele através dessa palavra e obedeceu às Escrituras e à palavra do Senhor, e tudo que o Senhor dizia para ele, ele obedecia, e ele foi o único que entrou na terra prometida. Na verdade, foram dois que entraram na terra prometida. Foi Josué e Calebe. Foram os únicos que entraram na terra prometida. Mas nesses anos que eles passaram, nessas caminhadas, né, nessa peregrinação, digamos assim, aquele povo que era um povo numeroso, que tinha sido libertado do Egito através de Moisés. Só que durante algum tempo Moisés liderou aquele povo no deserto, em diversos lugares. Só que Moisés faleceu, Deus recolheu Moisés e levantou Josué para assumir a ponta, para assumir a liderança e liderar aquele povo. Só que no final das contas, somente Josué e Calebe entraram na terra prometida, na terra que manava leite e mel, na nova Canaã, em nome do Senhor Jesus. Mas enfim, a palavra que eu tenho hoje para você, pautado neste texto, neste versículo, que eu vou repetir para você: não fui eu que lhe ordenei? Seja forte e corajoso. Não se apavore, nem desanime, pois o Senhor, seu Deus, estará com você por onde você andar. Essa palavra serve para mim e para você. Não te mandei eu, diz o Senhor. Se o Senhor te mandou, vai, seja forte e corajoso, seja forte e corajosa. Obedeça a palavra do Senhor. Se Ele te mandou, se Ele te ordenou, vá e cumpra com os mandamentos do Senhor, com os ensinamentos do Senhor. Obedeça a voz do Senhor na sua mente, no seu coração. Peça a Deus discernimento para entender o que Deus quer que você faça, em nome do Senhor Jesus. E seja forte e corajoso, seja forte e corajosa, porque as circunstâncias, muitas vezes, os problemas, as dificuldades, as lutas do dia a dia, faz com que nós venhamos a ter pensamentos tristes, pensamentos de derrota, pensamentos de desânimo, pensamentos de fracasso, mas o Senhor diz para você e para mim: seja forte e corajoso, seja forte e corajosa. Assim como ele disse para Josué ser forte e corajoso, ele está dizendo para mim e para você: seja forte e corajoso, seja forte e corajosa. Tenha coragem, em nome do Senhor Jesus.
Obedeça a palavra de Deus, obedeça a voz do Senhor em tudo que o Senhor te mandar. E com certeza você será um bem-aventurado em nome do Senhor Jesus. Uma bem-aventurada em nome do Senhor Jesus. Obedeça a palavra do Senhor. Obedeça às Escrituras. Se você já serve ao Senhor, glória a Deus. Se ainda não serve, essa é a hora, meu irmão, minha irmã. As coisas que o mundo tem para te oferecer é passageira, mas as coisas que Deus tem para nos oferecer é eterna. E a principal coisa que Ele tem para nos oferecer é a salvação, é a vida eterna no reino dos céus, em nome do Senhor Jesus. Então, não perca tempo, busque uma igreja evangélica mais próxima da sua casa, se conserte com o Senhor. Se você já é cristão, já é evangélico, já é evangélica, obedeça a voz do Senhor. Se você ainda não é, visita uma igreja evangélica. Não vai te fazer mal, eu tenho certeza que só vai te fazer bem. Ouça a palavra que vai ser pregada. E quando o pastor fazer o convite para aceitar o Senhor Jesus, vá lá na frente e aceite o Senhor Jesus como seu Salvador. Muitos dizem que nós não precisamos aceitar o Senhor Jesus, mas a Bíblia diz que nós precisamos confessar o nosso Senhor Jesus diante dos homens para que Jesus nos confesse diante de Deus. Em nome do Senhor Jesus. Então não perca tempo, em nome do Senhor Jesus. Não estou querendo forçar a barra, fazer com que você se tornar um evangélico, nem uma evangélica. Mas a Bíblia diz também que não é nem por força, nem por violência. Tá bom? Mas fica com essa palavra na sua mente. Seja forte, seja corajoso, obedeça às Escrituras do Senhor, obedeça a palavra do Senhor, obedeça a voz do Senhor. Seja forte, seja corajosa, seja uma mulher de fibra, seja forte, seja corajoso, seja um homem de fibra, um vencedor, uma vencedora. Você pode, você consegue. Deus te fez, não foi à toa. Você veio ao mundo, não foi à toa. Não foi em vão o seu nascimento. O dia do seu nascimento não foi em vão. E Deus tem planos maravilhosos para a sua vida, para a sua casa e para a sua família. Basta você se disponibilizar a obedecer a Ele e servir a Ele, que as coisas aos poucos vão entrando nos trilhos e aos pouquinhos tudo vai ficar bem, em nome do Senhor Jesus. Guarda essa palavra. Josué 1:9. Seja forte, seja corajoso. Seja forte e seja corajosa, em nome do Senhor Jesus. Amém, meu irmão? Amém, minha irmã? Muito obrigado por você ter me assistido até aqui. Eu sou eternamente grato, em nome do Senhor Jesus, por você ter me assistido até aqui. Esse foi o vídeo de hoje. Não se esqueça, Josué capítulo 1, versículo 9. Se você puder, medita no livro de Josué, capítulo 1, o capítulo 1 inteiro, que você vai entender, tá bom? Que Deus abençoe sua casa, que Deus abençoe sua vida, que Deus abençoe a sua família, que os teus sonhos se realizem, em nome do Senhor Jesus. Esse foi o vídeo de hoje. Muito obrigado por ter me assistido até aqui. Eu vou ficando por aqui, prometendo voltar no próximo vídeo, se assim o nosso Deus permitir. Amém? Que Deus te abençoe. Tchau. Que a paz do Senhor esteja com você. Eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração. Aleluia. E essa palavra está no livro de Jeremias, livro do profeta Jeremias, capítulo 23, versículo 39 e o versículo 40. Livro de Jeremias, capítulo 23, versículo 39 e o versículo 40. Vamos estar lendo a palavra do Senhor?
Vamos ler a palavra do Senhor. Diz assim a palavra do Senhor. Por isso me esquecerei de vocês e os lançarei fora da minha presença, juntamente com a cidade que dei a vocês e aos seus antepassados. Trarei sobre vocês humilhação perpétua, vergonha permanente que jamais será esquecida. Aleluia. É uma palavra forte, né? Só que essa palavra aqui, esse versículo aqui, essa profecia aqui que nós acabamos de ler, é sobre os falsos profetas. Para eles haverá essa profecia aqui. Por isso me esquecerei de vocês e os lançarei fora da minha presença, juntamente com a cidade que dei a vocês e aos seus antepassados. Trarei sobre vocês humilhação perpétua, vergonha permanente, que jamais será esquecida. Essa profecia é para os falsos profetas. Aleluia. Para você ver, né, meu irmão, minha irmã, em nome do Senhor Jesus, quantos falsos profetas existem hoje em dia. E já é uma coisa antiga, desde aquela época. O livro de Jeremias foi escrito 4.000 anos antes de Cristo, em nome do Senhor Jesus. E o livro de Jeremias foi escrito, as escrituras de Jeremias, que Jeremias viveu, ele escreveu, ele junto com o seu auxiliar Baruque, ajudou a escrever o livro de Jeremias há 4.000 anos atrás, antes de Cristo, ou seja, naquela época já existia uma grande quantidade de falsos profetas. E se nós lermos o texto do versículo Jeremias 23, Jeremias capítulo 23, do versículo 33 até o versículo, do versículo 33 até o versículo 40, Jeremias 23, do versículo 33 até o versículo 40, está falando sobre os falsos profetas. E também no livro de Jeremias, capítulo 23 ainda, a partir do versículo 9. Na verdade, Jeremias 23, a partir do versículo 9, está falando sobre os falsos profetas. E eu venho aqui te alertar. Você que gosta de ouvir revelação, você que gosta da palavra de Deus, que gosta de assistir pregação, que gosta de ouvir a palavra de Deus, eu venho te alertar contra os falsos profetas. Eles vêm vestidos em pele de cordeiro, mas são verdadeiros lobos devoradores. Eles querem te enganar, eles querem arrancar o seu dinheiro, eles querem te arrancar dinheiro, eles querem te enganar, eles profetizam coisa em nome de Deus, coisas que Deus nunca falou, e eles dizem, Deus falou comigo, Deus me revelou, Deus disse assim, Deus diz assim para você. E muitas vezes chegam a dizer, em 5 dias vai acontecer isso, isso e assado. Em um dia vai acontecer isso, isso e assado. Amanhã vai acontecer isso, isso e assado. Passa amanhã, passa um dia, passa 5 dias e não acontece nada. Cuidado com os sinais. Preste atenção nos sinais. Os falsos profetas, eles dão sinais de que eles são falsos profetas. Quando eles falam coisas que não acontecem. Então, fica o alerta aqui para você, meu irmão, minha irmã, que gosta de ouvir a palavra de Deus, em nome do Senhor Jesus. Não saia acreditando em qualquer um por aí, em nome do Senhor Jesus. A palavra de Deus nos revela muitas coisas, o Senhor nos revela muitas coisas, mas nós não podemos correr atrás de revelações. Nós temos que correr atrás da palavra de Deus.
Os falsos profetas, eles vêm profetizando só coisas boas. Só coisas boas, só bênção, só vitória, só coisa boa. Essa é a característica dos falsos profetas. Eles profetizam só coisa boa, nunca profetiza coisas ruins. E às vezes é necessário profetizar coisas ruins, como aqui, essa profecia aqui que eu acabei de ler. Olha só, vou repetir. Trarei sobre vocês humilhação perpétua, vergonha permanente que jamais será esquecida. Ou seja, é uma profecia ruim. Os verdadeiros profetas, eles pregam a palavra, pregam a mensagem. Essa mensagem é boa ou muitas vezes é ruim. Se for só mensagem boa, só bênção, só vitória, só bênção, desconfia. Porque Deus é um Pai. Deus é um Pai justo que corrige os seus filhos. Deus não mima seus filhos. Deus não mima os seus filhos. Ele não nos livra das provações, das dificuldades. Ele nos dá bênçãos sim. Ele nos dá muitas bênçãos e vitórias sim. Mas para que nós possamos gozar das bênçãos e das vitórias, nós precisamos passar pelo sofrimento. E o sofrimento é árduo e as provas são duras. Então não acredite só em revelações que só falam coisas boas, profecias boas, profecia de que amanhã vai acontecer isso, daqui a uma semana vai acontecer isso, vão te ligar, que não sei o que. Passa um dia, passa uma semana, ninguém te liga, ninguém te manda mensagem, não acontece simplesmente nada. Esse é simplesmente um sinal de que essa pessoa é uma enganadora, é um falso profeta, uma falsa profetisa. Então cuidado com o perigo das revelações. Creia na revelação da palavra de Deus. E a palavra de Deus nos revela coisas boas e também coisas ruins também, porque Deus nos corrige em nome do Senhor Jesus. Deus não só nos dá bênção não, meu irmão, minha irmã. Deus nos corrige, nos permite passar pelas provações também. Então o verdadeiro evangelho não é só bênçãos, só vitórias. Tem sofrimentos e provações também. Tá bom? Então o verdadeiro profeta, ele prega a palavra de Deus, custe o que custar, seja uma palavra dura ou seja uma palavra suave. Esse é o verdadeiro profeta. Prega a palavra verdadeira, sendo uma palavra dura ou uma palavra suave, mas não abre mão de pregar a palavra do Senhor. Amém, meu irmão, minha irmã? Então tome cuidado com os falsos profetas e medite no livro de Jeremias, capítulo 23, a partir do versículo 9, que você vai entender as profecias contra os falsos profetas. Amém? Esse foi o vídeo de hoje. Cuidado com os falsos profetas. Vou ficando por aqui. Muito obrigado por ter me assistido até agora. Vou ficando por aqui, prometendo voltar no próximo vídeo, se assim o nosso Deus permitir. Que Deus te abençoe, que Deus abençoe sua casa, sua família e a sua vida. Muito obrigado por ter me assistido. Até o próximo vídeo e tchau. Que a paz do Senhor esteja com você. Eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração. Esta palavra está em Isaías, capítulo de número 42, versículo de número 1. Isaías, capítulo de número 42, versículo de número 1. Vamos estar lendo a palavra do Senhor? Diz assim a palavra do Senhor. O servo do Senhor. Eis o meu servo, a quem sustento, o meu escolhido, em que tenho prazer.
porém nele o meu espírito. Aleluia, glória a Deus. Essa palavra, se nós lemos o texto inteiro, tem um pouco tempo para ler o texto inteiro, não dá para me ler o texto inteiro, senão tomaria muito tempo. E eu separei esse versículo aqui para destacar esse texto de Isaías, capítulo 42, que fala sobre o servo do Senhor. Existem dois servos do Senhor. Jesus veio aqui na terra como um servo e serviu ao Senhor nosso Deus da melhor forma. Foi obediente, ele morreu como um cordeiro e ressuscitou como um leão, em nome do Senhor Jesus. Mas existem os servos dele, os profetas dele, que ele tanto ama, que ele tanto tem prazer, que ele tanto se complaz, se compadece, que ele direciona, em nome do Senhor Jesus. E é disso que eu quero falar. Seja servo de Deus. Se você já é servo de Deus, já obedece a Ele, obedece às Escrituras, vai à igreja, tudo direitinho, parabéns para você. Se você ainda não é servo de Deus, nem serva de Deus, eu te faço o convite. Visita uma igreja evangélica mais próxima, ouça a palavra que vai ser pregada lá. Eu não quero estar aqui te forçando a barra, a Bíblia diz que não é nem por força, nem por violência. É apenas um convite que eu faço para você que ainda não é evangélico, nem evangélica, nem servo, nem serva do Senhor. Visite a igreja, visite uma igreja evangélica, leve a sua família também. E eu tenho certeza que você vai gostar muito. E você que já serve o Senhor, eu venho te falar. Tem as características de um servo de Deus. O que Jesus tinha quando ele veio aqui na terra, na condição de servo? Ele tinha mansidão, ele tinha amor, ele tinha paz, ele tinha obediência, né? Ele tinha temor, ele seguia as Escrituras fielmente, seguia as leis fielmente, as leis de Deus. Então, um servo de Deus, uma serva de Deus precisa ter essas características para que tudo vá bem na sua casa, no seu arraial. Para que, de repente, você que já é evangélica e possui um ministério, que seu ministério vá bem. É importante nós termos temor a Deus, nós se preocuparmos em servir a Deus da melhor forma. E todas as vezes que você pecar, seja em pensamento ou em ato, dobre o seu joelho e peça perdão a Deus. Assuma a sua condição de pecador. E faça uma autoanálise de você mesmo, de você mesma. Para refletir o que você precisa melhorar, o que você precisa mudar. Medite na palavra de Deus de dia e de noite. Ouça louvores cristocêntricos que exaltam o Espírito Santo de Deus, que exalta Jesus. Assista bastante pregações na internet, na sua TV. Procure assistir conteúdos bíblicos na TV. Procure ouvir louvores cristocêntricos.
Ore diariamente, constantemente, sem cessar. Medite na palavra de dia e de noite. Obedeça cada vez mais a Deus, sirva a Deus, vá à igreja, obedeça aos seus pastores, faça as suas funções dentro da igreja, as funções que os seus pastores te direcionar para fazer. Se coloque à disposição da obra do Senhor, faça a obra do Senhor. Que com certeza assim você estará sendo um servo do Senhor, uma serva do Senhor. Pregue a palavra. Por onde você andar, sempre dê um jeito de pregar a palavra, nem que seja um Jesus te ama. Jesus te ama, meu irmão. Jesus te ama, minha irmã. Que Deus te abençoe, meu irmão. Que Deus te abençoe, minha irmã. Sempre dê um jeito de pregar, você que já é evangélico, evangélica, sempre pregue para as pessoas. Não seja tímido, não tenha timidez. Seja despojado, corajoso, valente. Seja ousado, ousada. Você que já serve ao Senhor, já é um cristão evangélico, evangélica, sirva ao Senhor da melhor forma. Porque Deus quer nos moldar cada vez mais de acordo com a vontade dele. E você que ainda não é evangélico nem evangélica, eu não estou te obrigando a se tornar um evangélico nem uma evangélica, me entenda, por favor. Mas eu te convido a visitar uma igreja evangélica mais próxima da sua casa. E leva a sua família também, leva seus amigos. Vai lá, eu tenho certeza que vai te fazer bem, tá bom? Aprenda a importância de servir a Deus. Lembre-se sempre, nós não somos nada além do que servos. Não pense que você é alguma coisa. A nossa condição é de servo, independente das condições financeiras que cada um tem, se tem uma grande condição financeira ou se não tem uma boa condição financeira, a nossa condição diante de Deus é de servo, sempre de servo, sempre de serva. Amém, meu irmão? Amém, minha irmã? Sirva a Deus. Esta é a palavra de hoje. Esta é a palavra de hoje. Isaías, capítulo 42, versículo 1. E medite no texto inteiro que você vai gostar, em nome do Senhor Jesus. Este foi o vídeo de hoje. Como eu já falei, eu tenho pouco tempo para falar, né? Mas que Deus abençoe você, que Deus abençoe sua casa, que Deus abençoe sua família, tá bom? Prometendo voltar no próximo vídeo, se assim o nosso Deus permitir. Muito obrigado por ter me assistido até aqui. Até o próximo vídeo e tchau. Que a paz do Senhor esteja com você. Eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração e esta palavra está em Provérbios capítulo 11 e o versículo 12. Provérbios capítulo 11 e o versículo 12. Provérbios do rei Salomão, capítulo 11 e o versículo 12, que diz assim: O homem que não tem juízo ridiculariza o seu próximo, mas o que tem entendimento refreia a língua. Glória a Deus, aleluia. Eu venho te falar essa palavra, uma palavra que ardeu no meu coração. E essa palavra é: tenha juízo. Você sabe o que é juízo?
Juízo é tudo aquilo que é reto, é tudo aquilo que é correto, que é certo. Juízo é tudo aquilo que uma pessoa justa tem, uma pessoa reta tem. E o rei Salomão escreveu o livro de Provérbios. Todo mundo sabe que rei Salomão, quem não sabe, eu vou falar agora, foi o rei mais sábio, o rei mais rico que já existiu no mundo. Foi o homem mais sábio e o homem mais rico que já existiu no mundo. Foi o rei Salomão. E o livro de Provérbios foi escrito por ele. Eu particularmente gosto muito do livro de Provérbios. E eu te aconselho a ler o livro de Provérbios, com certeza é uma boa leitura. E com certeza é muita sabedoria para a nossa mente. Mas o que eu venho te falar aqui, vou repetir novamente o versículo. O homem que não tem juízo ridiculariza o seu próximo, mas o que tem entendimento refreia a língua. Quem não tem juízo ridiculariza o seu próximo. Tenha juízo, tenha temperança, tenha mansidão. Freie a sua língua. Não fale mal de ninguém, não calunie ninguém, não ridicularize ninguém, não se desmereça de ninguém. Refreia sua língua, está escrito aqui, Mas o que tem entendimento refreia a língua. Tenha entendimento, tenha sabedoria, tenha mansidão. Pratique a justiça de Deus. Tenha juízo. Seja uma pessoa de juízo. O que é juízo? É controle, é justiça, é retidão, é paciência, é saber corrigir quando precisa ser corrigido. O que é ter juízo? É fazer uma autoanálise da sua vida, você mesmo analisar a sua vida e ver o que você está fazendo de bom e o que você está fazendo de ruim. Porque quem tem juízo sábio o homem ou a mulher que tem juízo, tem prudência, tem sabedoria, não ridiculariza ninguém com a língua, com as falácias, refreia sua língua, tem um autocontrole, em nome do Senhor Jesus. Porque a palavra de Deus, ela nos dá sabedoria e nos ensina a viver melhor. Isso é uma coisa indiscutível, isso é um fato. A palavra de Deus é uma instrução de vida. E a palavra de hoje é para você: tenha juízo. Aprenda a ter juízo. Seja justo, seja reto, reta. Seja uma pessoa correta. Seja uma pessoa organizada. Seja uma pessoa calma, tranquila, que por mais que o ambiente ao seu redor esteja desfavorável, que as pessoas ao teu redor estejam contra você, mas você tem que ter juízo, ter uma prudência na sua mente, uma sabedoria, uma mansidão. Ter juízo para educar o seu filho, ter juízo no meio da sua família, ser um homem, um varão de juízo, uma mulher, uma varoa de juízo, sabe?
bastantes qualidades, virtudes, com preceitos bíblicos, com princípios bíblicos. Tenha autoridade no seu lar, tenha autoridade no meio das pessoas ao teu redor. Seja uma pessoa ajuizada em todos os aspectos. Tenha juízo, não perca o controle, não perca o prumo, não se descontrole, não se desespere. E outra coisa também, não demonstre as tuas fraquezas para as pessoas, para os teus inimigos, para as pessoas que estão ao teu redor. Muitas vezes nós só podemos confiar em Deus e em mais ninguém. Essa é que é a verdade. Existem momentos em nossas vidas que nós só podemos confiar em Deus e em mais ninguém. Mas peça a Deus juízo para governar a sua vida. Peça a Deus que governe a sua vida. Entregue o governo da sua vida nas mãos de Deus. Tenha juízo, medite na palavra de Deus de dia e de noite. Vá à igreja, ore a Deus, converse com Deus. Exponha os teus propósitos para Deus. Em nome do Senhor Jesus. Não demonstre as tuas fraquezas para ninguém. Demonstre as tuas fraquezas para Deus. É Ele que pode te ajudar e é Ele que vai te salvar. Tenha juízo. Seja uma pessoa de juízo. Tenha essa característica de ter juízo. Refreie a sua língua. Tenha um autocontrole. Tenha mansidão. Tenha temperança, em nome do Senhor Jesus. Amém, meu irmão? Amém, minha irmã? Eu te convido a meditar no livro de Provérbios, capítulo 11. Deixa salvo aí, tá bom? Livro de Provérbios, capítulo 11. Leia o texto inteiro e com certeza você será abençoado, abençoada. Amém? Eu só li só um versículo aqui, porque eu não tenho muito tempo. Eu tenho pouco tempo para me fazer esse vídeo aqui. Mas eu espero que você tenha entendido a palavra de hoje, tá bom? Tenha juízo. Provérbios capítulo 11, versículo 12, tá bom? Que Deus abençoe sua casa, que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua família. Esse foi o vídeo de hoje, Provérbios capítulo 11, versículo 12. Tenha juízo. Eu prometo voltar no próximo vídeo, se assim o nosso Deus permitir. Muito obrigado por ter me assistido até aqui. Te agradeço de coração. Que Deus abençoe sua vida, sua casa, sua família. Até o próximo vídeo. Muito obrigado por ter me assistido. Até o próximo vídeo e tchau. Que a paz do Senhor esteja com você. Eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração. E esta palavra, ela está no livro de Marcos, Evangelho de Marcos, capítulo 13, a partir do versículo 32 até o versículo 37. Livro de Marcos, capítulo 13, do versículo 32 ao versículo 37. Aleluia, glória a Deus. Vamos ler? Em nome do Senhor Jesus. Diz assim a palavra do Senhor. O dia e a hora são desconhecidos. Quanto ao dia e a hora, ninguém sabe, nem os anjos no céu, nem o Filho, senão somente o Pai. Fiquem atentos, vigiem. Vocês não sabem quando virá esse tempo. É como um homem que sai de viagem
Ele deixa sua casa, encarrega de tarefas cada um dos seus servos e ordena ao porteiro que vigie. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem quando o dono da casa voltará. Se à tarde, à meia-noite, ao cantar do galo ou ao amanhecer, se ele vier de repente, que não os encontre dormindo. O que lhes digo a todos: vigiem. Aleluia, glória a Deus. Essa passagem, em nome do Senhor Jesus, está falando sobre a vinda de Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Quem é evangélico, você que é evangélico, evangélica, sabe muito bem dessa profecia da vinda do Senhor Jesus. Você que não é evangélico, que não é evangélica, eu tenho pouco tempo, mas eu vou te explicar, tentar te explicar sobre essa profecia. A Bíblia relata que o Senhor Jesus, ele vai voltar. A Bíblia relatou que ele veio aqui na Terra 100% homem, 100% Deus, né? Operou milagres, fez maravilhas, ele fez, teve um ministério dele, ele pregou o evangelho aqui na Terra, fez diversas maravilhas, né? Foi crucificado por causa da palavra, por causa do evangelho. E ele morreu crucificado e depois ele renasceu, ele ressuscitou. Eu costumo dizer que Jesus morreu como um cordeiro obediente e ressuscitou como um leão valente, forte, poderoso. E a Bíblia também nos relata que ele vai voltar. O próprio Senhor Jesus disse isso, que ele vai voltar. Isso é bíblico. De repente você está falando, poxa, mas é uma loucura acreditar que Jesus vai voltar, vai arrebatar a igreja. Se você acredita assim, pensa desse jeito, eu não posso fazer nada. O que eu estou te falando é o que a Bíblia me diz. A Bíblia diz que Jesus vai voltar para buscar a igreja. Qual é essa igreja? A igreja que vive o evangelho, a igreja que é pautada na Bíblia, somente na Bíblia, em mais nenhuma outra coisa. Geralmente as igrejas evangélicas são pautadas na Bíblia. Tem algumas que têm algumas heresias, mas a maioria, o fundamento da igreja evangélica é a palavra de Deus. Outras igrejas pregam dogmas, pregam pensamentos de homens, né? Mas a igreja evangélica, ela foca realmente na palavra de Deus. A verdadeira igreja evangélica, ela foca na palavra de Deus. Então, a Bíblia diz que Jesus voltará como um noivo atrás da noiva para buscar a noiva. Quem é a noiva? A noiva é a igreja. A igreja que se pauta na palavra de Deus. Em nome do Senhor Jesus, que não se desvia para a direita nem para a esquerda, em nome do Senhor Jesus. A igreja que tem a palavra de Deus como centro, Jesus vai vir buscar essa igreja. Jesus vai vir buscar todos aqueles que vivem da palavra de Deus, que comem a palavra de Deus e pratica a palavra de Deus. É para esses e essas, para esses irmãos e essas irmãs que Jesus vai vir. E ele vai levar todos para o reino dos céus, em nome do Senhor. Todos que estão pautados na palavra de Gênesis e Apocalipse, que acreditam na palavra, que vivem a palavra, que pregam a palavra, que acreditam na palavra, Jesus já vem buscar essas pessoas. E o que eu venho te dizer é, esteja atento, como eu acabei de ler aqui para você, ó,
quanto ao dia e a hora, ninguém sabe, nem os anjos, nem o Filho, senão somente o Pai. Ou seja, nem os anjos, nem o Filho. Quem é o Filho? Jesus. Nem o próprio Senhor Jesus sabe o dia que ele vai vir. Quem sabe é o Pai. Quem é o Pai? Deus. Só Deus sabe o dia que Jesus vai vir. E ele dará ordem para Jesus vir com os anjos buscar a igreja, que representa a Virgem. E Jesus representa o noivo. E a igreja e a Virgem se casarão. A igreja e a noiva se casarão, né? A igreja representa a noiva e Jesus representa o noivo. E a igreja vai casar com Jesus, ou seja, eles vão se unir no reino dos céus. Jesus vai buscar para levar todos que vivem o verdadeiro evangelho de Gênesis e Apocalipse para o reino dos céus. Então isso é muito importante, temos que estar vigilantes, não sabemos o dia nem a hora, temos que estar ligados, porque Jesus vem. O dia do Senhor vem, pode ter certeza disso. O dia do Senhor vem. Essa profecia foi escrita há mais de 2000 anos atrás. Essa profecia que Jesus vai voltar. O próprio Senhor Jesus veio aqui na Terra há mais de 2000 anos atrás e falou que ele iria voltar novamente para buscar a igreja. Então, se ele falou, está falado, isso vai acontecer, mais dia menos dia, e vai ser quando a gente menos esperar. Então, portanto, meu irmão, minha irmã, vigie, esteja atento, esteja atenta. Você que já é evangélico, vigia. Você que já é evangélica, vigia, esteja atento, esteja atenta. Você que não é evangélico, nem evangélica, eu não quero te forçar a ser evangélico, eu não tenho esse poder, também não quero te forçar a nada, mas eu te convido a visitar uma igreja evangélica e conhecer mais sobre a palavra de Deus. E se você sentir no seu coração, aceite o Senhor Jesus como seu Salvador e inicie uma nova jornada na sua vida. Pois a Bíblia diz que nós temos que confessar Jesus diante dos homens para que Jesus nos confesse diante de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Então não perca tempo, vigie, porque o dia do Senhor vem. O dia do Senhor está vindo. Jesus voltará para buscar a sua igreja lavada e remida no sangue do Cordeiro. Amém, meu irmão? Amém, minha irmã? Essa foi a palavra de hoje, Marcos capítulo 13, do versículo 32 até o versículo 37, tá bom? Muito obrigado por ter me assistido até aqui. Esse foi o vídeo de hoje, prometendo voltar amanhã, se assim o nosso Deus permitir, em nome do Senhor Jesus. Até a próxima, até o próximo vídeo. Muito obrigado por ter me assistido até aqui e tchau.